Privilégio podermos estar reunidos em nome do Senhor. E eu acho que vocês já notaram o tema dessa noite, já foi dado pelo irmão Luiz desde o começo, no texto que ele leu lá de Colossenses. É sobre Jesus Cristo. É sobre isso que nós temos cantado também. E eu pensei principalmente na canção que nós cantamos, que chegou um judeu, me ofereceu água. Vocês lembram de que passagem é essa? A mulher samaritana, né? João 4, quando ela encontra Jesus. Eu vou basear alguns pensamentos essa noite num outro texto, justamente de Colossenses. Então, estamos dentro do plano aí que Deus tinha feito já, o Espírito Santo já tinha feito, né, irmão Luiz? Então, é isso aí. E o tema que eu vou tratar um pouco é viver em Cristo. Mas eu queria falar um pouquinho, primeiro deixa eu trazer uma saudação da Alzira para vocês também. Né? Ela não está aqui, ela ficou na Suécia mais alguns dias. Eu vim já semana passada, já estive na cidade de Natal, no fim de semana passado, numa conferência. Então eu voltei, por causa do trabalho na Secretaria de Missões, da CIB, e ela vai ficar mais alguns dias lá com os filhos, netos, e aproveitando lá, mas daqui a pouco ela está conosco aqui. Espero, rapidamente passe o tempo. Eu queria trabalhar um pouquinho com a questão justamente de fontes, de fundamentos, em que estamos arraizados, qual é a base da nossa fé. E é claro que o tema aqui já diz qual é a resposta simples e clara em relação a isso, né? Viver em Cristo, estar baseados em Cristo Jesus. Mas nós fazemos parte de um contexto, de uma igreja, de uma denominação, de uma missão que já tem muitos anos aqui no Brasil. Próximo, por favor. Isso aqui, não sei se dá para ver, é uma foto da nossa Assembleia em Foz do Iguaçu, em março desse ano. Aí ficou escuro lá, mas não aqui, né? Aí, agora sim. Onde nós nos reunimos, mais ou menos 400 pessoas representando a denominação, para tratar de assuntos relacionados à igreja. Próximo, por favor. E, na verdade, é que nós temos uma história que começa já em 1912, aqui no Brasil, mas que tem uma origem até anterior a isso, principalmente nos grandes avivamentos que aconteciam na Europa, nos Estados Unidos, no século XVIII e século XIX. Então, antes daquilo que vocês, quem sabe, já ouviram falar do Azusa Street, em 1906, quando surge o movimento pentecostal, antes disso já havia movimentos do Espírito, avivamentos, muita gente se convertendo, desde a partir da Reforma no século XVI, e isso vinha caminhando, e nós temos essa fonte, essa base da nossa Igreja Batista Independente, ou das Igrejas Batistas Independentes. 1912, vem um missionário da Suécia para cá, inicia um trabalho lá no Rio Grande do Sul, quase divisa com a Argentina, não muito longe ali da região das missões, na verdade. E até 52 esse trabalho fica mais restrito ao Rio Grande do Sul. Uma das primeiras igrejas que surge depois da formação da denominação como a liderança nacional. Obrigado. Isso aqui vai dar para 1h30, mais ou menos. O que surge a partir de 52 é essa igreja aqui em Campinas, a Igreja Batista Filadélfia de Campinas. 53, 54, né? Na verdade, algum trabalho já anterior a isso, mas é uma das igrejas mais antigas, fora aquelas que foram fundadas lá no Rio Grande do Sul. É uma denominação hoje que está em todos os estados do Brasil e, às vezes, quem sabe a gente pensa assim, nós não somos tantos, né? E é verdade, não somos da maior denominação no Brasil, mas fazemos parte de uma família que, quem sabe, com 90 mil membros, não sabemos exatamente, mais de 800 igrejas,
Eu estive, como eu disse, lá no Rio Grande do Norte, em Natal, no fim de semana passado. Só ali tem 12 igrejas, ali na capital e aos arredores ali. Então, significa que tem se expandido para diferentes lugares. Não nascemos ontem, já temos uma caminhada ao longo de alguns anos. E tem algumas características que eu queria mencionar, porque tem a ver com essa base, antes de eu entrar no texto bíblico. Próximo, por favor. Nós somos, em primeiro lugar, uma igreja evangélica. Aí você diz, não é, claro, isso a gente já sabia, né? É verdade. O que significa isso? Significa que estamos baseados no Evangelho de Jesus Cristo. Ou, em outras palavras, na Bíblia, na Palavra de Deus. Essa é a nossa base. Nós não fazemos parte de um movimento humano nesse sentido. É claro que temos uma organização que foi elaborada por homens e mulheres, mas nós temos essa base no Evangelho de Cristo. Essa é a nossa mensagem. Então, não evangélico, em primeiro lugar, para nos diferenciar de católicos ou de qualquer outro grupo, mas no sentido que temos a base no Evangelho de Jesus Cristo. E isso é importante, né? Segundo lugar, nós nos dizemos batistas. E o movimento batista, que surge logo depois da reforma de Lutero e dos outros, Calvino e outros, é um movimento que se destacou principalmente pelo fato que batizava as pessoas por imersão, ou outra forma de batismo, mas pessoas que tinham aceito a Jesus pessoalmente. E há uma diferença importante aqui, que eu queria destacar, que temos muitas igrejas, inclusive ao redor do mundo hoje, quem sabe também, de certa forma, aqui no Brasil, onde pensa-se que muitas vezes a gente faz parte de uma tradição que a gente automaticamente é membro dessa igreja e já faz parte do corpo de Cristo. A ênfase dos batistas é justamente a conversão individual, pessoal. Cada um de nós, e certamente todos nós aqui, já temos tomado essa posição a favor de Cristo, né? Se você não fez isso, tem chance hoje à noite. Mas cada um de nós precisa aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa conversão individual. E isso foi importante porque havia igrejas estatais na época. Igrejas que pertenciam ao governo. Igrejas que tinham feito uma aliança com os governos, independente da forma política que eles tinham, e eram igrejas, então, que estavam debaixo, na verdade, do próprio governo. Nós temos igrejas assim no mundo hoje. Por exemplo, a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Quem é o chefe da igreja anglicana? É o rei Carlos III, Charles III, era a rainha Elizabeth. Depois tem, naturalmente, um executivo, que é um arcebispo, que cuida da igreja. E nós nunca tivemos uma igreja estatal, de fato, aqui no Brasil, mas a igreja católica romana, ela tinha basicamente esse status dentro do nosso contexto brasileiro, até 1924, quando a Constituição deu liberdade religiosa dentro do nosso país.